Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Bora para o nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando da movimentação de hoje e também preparar o nosso gráfico para o pregão de amanhã. Lembrando que a gente está em início de mês, amanhã é aquela quarta-feira maluca que todo mundo gosta de operar. Então a gente já vai fazer as leituras aqui para deixar o nosso gráfico pronto para amanhã. Antes, queria pedir para vocês aí já não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, porque isso tudo ajuda aos vídeos chegarem cada vez mais para mais pessoas. A gente vem crescendo bastante no canal com a ajuda de vocês e o feedback é muito importante para isso. Então, já deixa o like, já curte o canal aí, porque eu sei que o conteúdo vai ajudar muito a vocês na tomada de decisão dos pregões aí, beleza? Então, bora falar lá do pregão hoje, o que aconteceu. Estamos aqui no 15 minutos, né? Eu vou tirar o zoom aqui para a gente enxergar para trás. O preço, ele já abriu para baixo aqui da região que a gente tinha aqui de order block, já invalidando order block e vindo testar essa região aqui de baixo. Hoje, o pessoal que acompanhou o pregão aí, acompanhou o canal, viu que foi mais um dia que eu não fiz nada, porque até surgiu o assunto lá no grupo, porque a gente trabalha com o Smart Money na forma dos stops possíveis, né? A regra dos 2 stops que a gente fala. Só que para mim, para eu ter entrado aqui, ele teria que ter segurado aqui, né? E ter feito uma reversão. A partir do momento que ele violou o fundo aqui, eu tenho uma região muito próxima, isso para mim já invalida a minha região na primeira entrada. Então eu fiquei esperando por uma compra aqui na parte de baixo que não aconteceu. Depois, quando a gente acompanha o preço, vocês viram que ele, olhando o gráfico de 15 minutos aqui, ó, ele sobe bem brigado, principalmente na parte da manhã. E quando a gente coloca no 15 minutos, a gente vê que não tem nenhuma entrada limpa, a não ser que você vá caçar. Teve até uma possível entrada no 1 minuto aqui, né, depois dessa movimentação, mas não achei confiável aqui no meio do caminho. Estava realmente esperando por uma compra aqui embaixo e foi que ele acabou subindo direto. E aí, quando ele sobe direto, acaba que a gente espera por ele numa outra região. Tem a galera até que arriscou vendas aqui nesse 50%. E também no 50% do gap, que foi essa região aqui, que a gente sempre sinaliza, né, os 50% do movimento aqui. Só que foi uma venda que não vingou, acabou estopando quem arriscou e não protegeu. E o preço foi buscar o order block do 15 minutos que ficou lá em cima. Aí o pessoal me pergunta, Emerson, mas esse order block não estava marcado no estudo de ontem. Sim, não estava marcado no estudo de ontem, porque no estudo de ontem a gente não tinha uma quebra de estrutura, continuidade, volta, região de premium, região que eu costumo falar para vocês, a nossa região Golden Zone, preço dentro dessa região acabou vindo. Só que aqui, de tarde, eu já não estou mais na frente do computador, então hoje foi. E outra também, né? Depois dessa movimentação foi um tradezinho que eu acho que não deu 500 pontos aqui. Se bobear, deu 500 pontos sofrido até o final da tarde. Mas é o tipo da coisa que eu não faço mais operar de tarde. Então hoje foi mais um dia zeradinho na semana. Não tem problema. Mas foi opção minha mesmo. Eu não quis arriscar nessa compra aqui porque eu estava aguardando aqui. Certo? Isso são coisas que fazem parte do operacional de cada um. Então, o que a gente tem para amanhã aqui? Agora a gente tem uma movimentação que ele está seguindo o fluxo daqui de baixo. Ó, a gente marca aqui certinho, ó, né? Então, a gente tem uma movimentação que está numa zona premium. Nós temos pontos interessantes aqui para observar. Primeiro, esse aqui, que seria o choque, e esse aqui, a quebra de continuidade, né? Ou seja, se o preço abrir aqui para baixo, ele pode dar continuidade para capturar a liquidez de baixo. Para a gente pensar em compra, ele teria que vir aqui, quebrar essa estrutura, e aí sim a gente ia estar vendo o preço buscar
os níveis de cima, tá? Então, isso que vocês precisam ter atenção. O movimento que está validado em curso ainda é essa FIBO que está marcada aqui, tá? Então, prestem atenção que enquanto o preço está abaixo dela, a gente está olhando para o mercado vendedor. E aqui, como a gente tem um topo e um fundo, a partir daqui, a gente já detecta que esse preço perdeu força compradora, porque ele chegou no alvo, né? Lembre-se, um order block é um alvo, então ele chegou em um alvo e o preço baixando dessa situação aqui, a gente tem aí uma possível continuidade no preço para o lado de baixo, tá? E aqui a gente, continuando, a gente tem lá embaixo o nosso order block do 15 minutos, que continua sendo a extremidade, tá, turma? Então aqui, ó, só para tirar o zoom para vocês, para acompanhar aqui, ó, a gente estava trabalhando com esse range aqui, né? O preço, ele não chegou a violar, né? Isso aqui é um sweep, né? Foi só uma beiradinha do candle que varou e a gente tem ainda a zona de baixa aqui, tá? Então, o preço ainda é comprador, só que para ele mostrar para gente que ele reverteu essa tendência, ele tem que romper essa máxima da FIBO aqui, e mesmo assim, a gente ainda está falando dessa movimentação aqui, ó, porque isso aqui nós não tivemos uma retração saudável. Então, isso aqui é um drop, base drop do movimento de queda, tá? Então, isso aqui pode ser considerado, inclusive, a pernada de continuidade, tá? Então, fiquem muito atentos a isso na análise do dia para amanhã, dependendo de onde o preço abre, tá? Então, essas são as possíveis marcações. Deixa eu só tirar esse order block aqui, que já foi mitigado. Então, a gente tem aqui nessa região a questão dessa zona aqui. O que eu vou deixar aqui para vocês marcado é essa extremidade, que não custa deixar atenção aqui, tá? Afinal de contas, ó, o preço não mitigou ela, ok? E é uma região do 15 minutos. Então, ali pode ser que o preço faça, inclusive, um sweep naquela região ali para continuar a queda, tá? Dependendo do movimentação dele, ok? Porque aqui nessa região, ó, aqui nessa região aqui, pode ter liquidez presa nesse ponto, tá? Então, muito cuidado com a leitura nessa parte aí do gráfico, beleza? Bora falar da doleta. A doleta hoje foi travadinha. A gente continua, as marcações lá de baixo permanecem, tá? Esses dois order blocks aqui de baixo permanecem. O nosso range continua, né? Aqui agora a gente tem a mudança do range, que agora ele vai para esse cara aqui, tá? Deixa eu só... Ele teve uma renovação de topo, apesar de ter tido uma rejeição e ele ter aberto no order block lá de cima, tá? Mas a gente tem que ter atenção nesse cara, porque ele assim, ó, ele tocou o order block e desceu, então a gente tem que esperar o movimento de queda para a gente ver o que fazer. Então agora a gente reverte a FIBO, coloca ela aqui para o lado de baixo. Por quê? Porque aqui embaixo podem ter aqui, ó, ele chegou no alvo desse primeiro order block, tá? Continua a queda aí na parte de baixo, então a gente tem que aguardar. Para definir ali, vou deixar marcado ele inclusive ainda, porque essa zona aí é uma região importante, ok? E para que a gente possa, inclusive, ter... Eu só tem duas fibras aqui marcadas. Isso. Tá, deixa eu só tirar esses rabisqueiros aqui. Para que a gente possa ter uma noção assim de onde o preço pode ir, né? Se ele perder esse fundo aqui, ele está dando continuidade, tá? Se a gente volta para o gráfico de 5 minutos, a movimentação que quebra essa estrutura é essa aqui,
tá? Então, ele precisa romper esse nível para voltar a capturar liquidez lá em cima. E aí aqui a gente tem as regiões possíveis de order blocks validados, né? A gente tem esse carinha aqui, esse cara aqui, e depois eu tenho esse outro cara aqui. Percebam que são duas regiões próximas uma da outra, tá? Então, muita atenção, lembra que eu falo a regra das duas regiões próximas, né? Então, esse é o movimento que a gente tem, que temos como alvo lá embaixo, ok? Então, esses são os order blocks validados na região vendedora do dólar para o pregão de amanhã. Certo, turminha? Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse estudo, fazendo uns estudos um pouco mais objetivos e curtos, para que vocês não percam muito tempo, façam as marcações e possam estudar com calma e fazer as coisas que vocês precisam. Tenham todos aí uma excelente noite. Vejo vocês no pregão amanhã a partir das 9 horas da manhã, ao vivo. Um grande abraço, uma boa noite a todos e até amanhã.